Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje o filósofo Luiz Felipe Pondé, doutor em filosofia pela USP, com pós-doutorado pela Universidade de Tel Aviv, em Israel. Ele é professor da FAAP, da PUC São Paulo e colunista do jornal Folha de São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor. Que bom recebê-lo aqui de novo, mais uma vez. Segunda vez. Nesse momento emocionante, né, da vida pública nacional, pós-eleição. Hoje é terça-feira, até bom a gente assumir para o telespectador, porque as coisas acontecem num ritmo tão acelerado. A gente está gravando na terça por uma questão de agenda, né? Ou seja, uma semana antes quase dessa entrevista ir ao ar. Então, a gente ainda está sob o calor e a emoção do primeiro turno, do resultado de domingo. A gente tem a impressão que, de repente, até a semana que vem, o mundo pode acabar. Né? O mundo pode acabar, não sei, pode ter um terceiro turno, alguém pode ser eleito sem a gente nem saber. Mas, enfim, acho que existe um claro favoritismo nesse momento, porque o Bolsonaro quase levou no primeiro turno, teve 46% das intenções de voto. Qual a mensagem do eleitor que saiu das urnas? O que a gente pode entender? Qual foi o principal recado na sua avaliação, Pondé? Eu acho que tem, entre tantos, duas coisas que eu diria. Primeiro, num bloco mais geral, existe uma mensagem que já apareceu nos Estados Unidos, na eleição do Trump, que é pessoas que não tinham acesso à mídia, ou à academia, ao jornalismo, aquilo que a gente chama de pensamento público, porque são mais conservadoras, têm uma concepção de mundo distanciada do que se considera legal nesse mundo inteligente, digamos assim. Politicamente correto. Politicamente correto. Eu acho que com as mídias sociais, essas pessoas tiveram acesso a falar, se organizar e se impor. Então, acho que essa é a primeira mensagem. A primeira mensagem é: as mídias sociais vieram para transformar o que a gente conhece de democracia até agora. E aí, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. No caso específico do Brasil, acho que tem uma outra mensagem, que é muita gente que acabou votando no Bolsonaro. Acho que se a eleição tivesse mais uns 5 dias, ele tinha levado no primeiro turno, pela onda crescendo, né? Muita gente que votou no Bolsonaro votou, antes de tudo, como um voto contra o PT. Um voto contra o establishment político, de certa forma. Apesar de que o Bolsonaro é um homem do establishment político, ele é uma figura que vem do baixo clero, pouca visibilidade, então nunca esteve envolvido em nenhum grande escândalo político. Ele conseguiu se vender como novo, por mais que se seja vendeu como velho. Novo. E porque ele fala coisas que, sabe, tipo, quando foi entrevistado num programa, falou sobre, sei lá, coisas da ditadura. A gente não tem mais nada a ver com isso, o tempo já passou. As pessoas, no dia a dia, sentem muitas vezes isso, que já passou, agora estão preocupadas se o filho vai ser assaltado, se vai ter emprego ou não. Ele anda como se fosse à margem do sistema político, ele se distancia dessa inteligência, essa intelectualidade que quer preservar a memória e quer preservar, de alguma forma, esse passado, não esquece. Eu acho que ele faz eco, assim como o Trump fez de outra forma. Eu faço a relação porque são fenômenos parecidos, apesar que não são idênticos, porque não são países idênticos, nem o Trump é o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, ele dá a voz a alguém que se sentia mudo, invisível e distante de uma compreensão, eu vou usar a expressão sofisticada, mas eu não acho tão sofisticada assim, mas que parece sofisticada da realidade, da história. Então, ele fala frases, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero saber disso, o cidadão comum se sente representado por essa linguagem média que ele usa. É uma linguagem simples, né? Muito acessível, e é uma militância muito aguerrida, barulhenta, que se até então não tinha voz ou não tinha um canal para expressar seu pensamento, encontrou nas redes sociais. É interessante esse raciocínio. É o fim de um ciclo, porque a impressão que eu tenho é de que a política como a conhecemos até agora, né, desde 1988, desde a redemocratização, morreu, ou pelo menos mudou. Acho que você tem razão. Também diria por 2 motivos. Um, pela estrutura da campanha, que tem a ver com as mídias sociais, a estrutura. Você sabe, em jornalismo existe uma coisa que, em inglês se fala gatekeeping, gatekeeper, em português a gente usa a expressão, que é aquela figura que trabalhava a edição, controlava no bom sentido um pouco os conteúdos. Todo mundo tem isso, televisão tem isso, jornal tem isso, rádio tem isso. Mídias sociais não tem isso. Todo mundo fala com todo mundo diz o que quer, circula o que quiser. Então, acho que há uma mudança, primeiro, dessa forma. É uma eleição sem grandes marqueteiros.
né? Essa É a eleição. morte do marqueteiro, sempre É foi a figura emblemática assim como da o marketing campanha. está em agonia, a publicidade está em agonia desde que as mídias sociais arrebentaram com as plataformas clássicas de mídia. E os grandes marqueteiros com a Lava Jato no Brasil, todos foram varridos, né? Alguns Duda deles, Mendonça, inclusive, todos foram eles... para o saco, né? Foram. E a outra coisa que eu acho importante é porque o PT é o partido que dominou o cenário político desde 88 para cá, como você dizia. Num primeiro momento com uma grande expectativa de redenção nacional, um partido orgânico que veio de baixo, com militância aguerrida, e agora a militância aguerrida está em outro lugar. Então, depois o PT passou pela vergonha, pela humilhação, por escândalos de corrupção, sofreu impeachment, sofreu desgaste, certo? Também o PT ganha eleição para presidente desde 2002, é normal que tenha sofrido desgaste. Necessariamente não precisava ser tão vergonhoso o desgaste, mas qualquer partido sofreria o desgaste. O PSDB sempre foi um péssimo partido, péssimo. O PSDB nasceu da esquerda do PMDB, que na época eles se chamavam de Sorbonne. Né? Então, eles eram... o PSDB nasceu com a vocação de centro-esquerda. Muito cacique, pouco índio. Uma arrogância, uma prepotência uma intelectual. Prepotência, uma coisa assim, é um partido que em termos de São Paulo fica ali entre Praça Pan-Americana e Higienópolis. Sabe? Uma coisa assim, de gente de classe média alta e alta. Mas que para São Paulo fez sentido, né? Durante os últimos 24 anos. Fez sentido, manteve o Estado, manteve o PT fora da máquina do Estado de São Paulo, no caso, e o PSDB, ele acabou sendo empurrado para a centro-direita. Fernando Henrique Cardoso nunca foi centro-direita, foi centro-esquerda, mas ele foi sendo empurrado, inclusive porque ele organizou a economia de modo ortodoxo. Ele organizou com o Plano Real, organizou a economia de modo ortodoxo e como o PT cresceu no espectro da centro-esquerda, o PSDB teve que passar para a centro-direita. Mas até como oposição, né? Porque por fez força uma oposição. Do dever. Mais ou menos. São Paulo, o PSDB fez um bom trabalho esse tempo, no sentido que se manteve no poder e teve uma identidade em São Paulo. Acho que o PSDB nunca soube ser oposição, nunca né? O PT soube. Sabe ser oposição. Mas é que está, para você fazer oposição, você não pode querer ser chique o tempo inteiro, né? E o PSDB tem uma coisa meio chique. Gente chique não faz oposição. Gente chique está acima da oposição. E o PT não tem essa coisa de ser chique. É um partido que vem das bases, organizado, de trabalhadores, é histórico que a gente conhece. Eu acho que agora tem diferente, porque aparece uma terceira variável, que são essas pessoas aguerridas, associadas a uma posição conservadora de costumes, alguns deles evangélicos, fora do espectro da esquerda, dialogando com um pensamento mais liberal, que na origem não estava associado ao Bolsonaro, essa posição liberal de mercado. Eu acho que foi mais uma camada que ele acrescentou, né? Com o convite ao votos, Paulo Guedes para aumentar votos e para se tornar palatável para o mercado, porque a gente tem esse ente em sentido figurado, abstrato, que é o mercado, mas que é importante numa eleição. Sempre que a gente fala, esse candidato subiu nas pesquisas, o mercado ficou eufórico, como aconteceu na segunda-feira, pós-primeiro turno, é quase como se fosse um elogio ao candidato. O mercado já escolheu o Bolsonaro. Já escolheu o Bolsonaro. Porque o mercado tem medo de que o PT, de alguma forma, leve o Brasil a um quadro à la Venezuela. Sabe a dúvida que eu tenho? Quantas das pessoas que estão com o Bolsonaro, sinceramente, compartilham das ideias do ideário e qual a porcentagem desses votos que estão com o Bolsonaro simplesmente porque são antipetistas? Olha, eu acho que, para fazer o número redondo, eu diria que talvez 20%, no máximo 25% daquelas pessoas que votam no Bolsonaro estão mais identificadas com a plataforma inicial do Bolsonaro. Ou seja, esse conservadorismo nos costumes. Conservadores de costume, exatamente. Essa Até porque o liberalismo, como você disse, isso não é do Bolsonaro, né? Isso foi acrescentado à plataforma dele. Ele sempre teve um ideário estatizante. Exatamente, ele tinha um discurso muito mais centralizador. Essa coisa, exatamente militar, isso. Né? Do Estado, que é responsável pelo desenvolvimento, que gasta para isso. Essa imagem de que, sei lá, vou citar uma empresa como qualquer outra. A Petrobras é nossa. Que é muito parecido com o pensamento do PT, né? Totalmente. É interessante porque na economia o Bolsonaro sempre teve muito mais a ver e sempre votou muito mais próximo ao PT do que ao PSDB ou ao DEM. O que aconteceu aqui, eu acho, no Brasil, aqui no Brasil, no caso do Bolsonaro, é que essa direita de costumes e essa direita estatista, ela acabou tomando um banho de direita chilena. Certo? Quando eu falo direita chilena, eu estou falando a direita que emergiu do governo Pinochet, no Chile, que foi uma direita que organizou a casa economicamente, que abriu a casa para o mercado externo,
que diminuiu o Estado. Por isso que eu estou chamando de tomou um banho de direita chilena. O Bolsonaro, ele parece que, à medida que ele tentou se aproximar do grupo liberal com sucesso, a se oferecer como opção contra o retorno do PT, ele acabou criando uma situação que já existia no Chile, que é a associação entre uma direita de costumes próxima aos militares, mas ao mesmo tempo com uma defesa de mercado e de Estado mínimo. E aí é o Bolsonaro que a gente tem hoje. E qual será que é o Bolsonaro de verdade? Qual será que é o Bolsonaro que, muito provavelmente, vai governar o país, né? Porque se continuar nessa toada, nessa tendência, de novo, a gente está gravando a entrevista na terça, que vai ao ar na segunda, a gente não sabe o que vai ter acontecido até lá, mas, saído do primeiro turno, o Bolsonaro é o franco favorito, acho que não dá para pensar diferente. É claro que ele, sempre quem sai na frente no primeiro turno, normalmente leva a eleição, pelo menos aqui no Brasil. Historicamente, ele teve uma diferença grande, ele continua crescendo. Acho que só agora as pessoas estão se dando conta que tem que olhar para as mídias sociais. As empresas que pesquisam mídias sociais já apontavam o crescimento do Bolsonaro. Exatamente dessa forma. O Haddad vai começar a subir, aí o Bolsonaro vai começar a subir como resposta e vai chegar perto de vencer no primeiro turno, mas não vai vencer ainda, porque não vai dar tempo. Então é possível que ele ganhe, apesar de que o PT é um partido extremamente capaz, ainda que está combalido, e a gente nunca deve não respeitar a capacidade do PT se organizar politicamente e fazer propaganda. De mobilização. Né? Então, de mobilização. Você ainda acha que tem alguma chance Eu de acho que reviravolta? sim. Eu não acho que a vitória é garantida do Bolsonaro ainda, apesar de que é mais provável, com esse quadro que a gente está, que ele ganhe. Eu acho que não é garantido porque o PT é um partido extremamente competente em marketing. Sempre foi. Ele tomou um banho agora com as mídias sociais, com o crescimento do Bolsonaro. Então, por conta disso, eu não acho que a gente possa dizer com certeza que o Bolsonaro é o presidente da República imediatamente. Eu não sei se eles têm força para parar essa onda conservadora, porque parece ser uma onda muito forte, principalmente no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste. Aí eu queria acrescentar alguns outros ingredientes, até no Nordeste, nas grandes capitais, que votaram bem em Bolsonaro. Bolsonaro teve uma boa votação se comparado a adversários tucanos do PT nas eleições anteriores. Então, houve um crescimento. E eu acho que aí entra também todo o debate sobre segurança pública, que é muito caro ao Nordeste. As grandes cidades têm sofrido muito com o aumento dos homicídios, da criminalidade. Quer dizer, é um discurso que eu acho que é uma outra camada, que o Bolsonaro eu vejo como se ele fosse feito de camadas, né? É a camada do antissistema, a camada anticorrupção, a camada anti-PT, e tem essa camada da segurança pública e do combate à violência. Você tinha perguntado para mim qual é o Bolsonaro verdadeiro, né? Então, é uma construção. Na democracia, você sabe que os debates sobre democracia na Grécia, 500 anos antes de Cristo, a gente aprende isso em História da Filosofia Grega, já lá se perguntava onde está a verdade na democracia. Que a democracia tem um déficit de verdade, de percepção de realidade, de verdade. Porque são tantas as narrativas, são tantas as construções que passam pela mídia clássica e agora passa pelas mídias sociais, que a gente não sabe. Aparentemente, o Bolsonaro verdadeiro, entendido isso como o Bolsonaro que começou o percurso, é um Bolsonaro politicamente incorreto, que abraça o saco cheio das pessoas com o politicamente correto, com um discurso de esquerda, com preocupações distantes do homem comum. Não ser assaltado, a filha não ser violentada quando volta da escola, ter a janta na hora de comer à noite. Essas são as preocupações do homem comum. E você sabe, eu tenho a impressão que grande parte do pensamento público, do qual eu faço parte, do qual fazemos parte, os professores fazem, os intelectuais em geral, os jornalistas, esqueceu isso. Virou as costas para o homem comum. E só olhou para esse homem que deveria ter uma série de virtudes entendidas como virtudes politicamente corretas, eticamente esperadas, que deveria abraçar as 3, 4 causas que todo mundo acha que é importante, e virou as costas para o homem comum. O homem comum está preocupado em não ser roubado. O homem comum não compreende por que a família de um assaltante, por exemplo, ou de um criminoso qualquer que está preso, pode receber uma ajuda do Estado. E ele, que perdeu o pai no assalto, não recebe nada. Esse argumento pode eleger o Bolsonaro 150 vezes.
Não esse, mas outros semelhantes a esse. Ele não entende que os direitos humanos funcionam para o bandido, né? Então, o homem comum brasileiro, direitos humanos é uma coisa importante. É importante que você proteja o preso do Estado, que ele não seja tratado como... É um avanço civilizatório, né? É um processo interessante a gente civilizador, saber a história mesmo, disso, na Convenção dos Direitos Humanos, Só né, que... em 48, depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, isso tem uma história, acontece num contexto, Sim, é um avanço. Só que a ideia de que você deve dar uma ajuda à família de um preso para retirar os filhos do ciclo da violência e das drogas, daí estaria o argumento de você dar uma ajuda financeira, essa ideia que é racionalmente compreensível dentro da lógica de que ajudando financeiramente os filhos sairiam do ciclo do crime, Sim, qual você o pai romperia pertence, aquele ciclo. essa ideia na cabeça da maior parte dos cidadãos que não recebe nenhuma ajuda do Estado, morre na fila do SUS, a escola pública é ruim, não recebe nenhuma ajuda de ninguém, tem que se virar para sobreviver, é assaltado, é morto e os filhos ficam órfãos. Essa ideia anterior que eu descrevi de ajudar não entra na cabeça deles. E, do ponto de vista deles, não entra com razão. Porque entre a família de bandidos e a família que perdeu o pai ou a mãe num assalto, essa família de cá viveria segundo a norma. Então, esse tipo de comparativo é esse tipo de clareza que muita gente está começando a ter. Agora, você descrevendo o Bolsonaro é interessante, porque eu lembro do Lula, né? Quando você fala dessa linguagem simples, acessível, coloquial, que fala do dia a dia, do cotidiano das pessoas e que, né, remete a esses problemas. É claro que é muito mais difícil para o Fernando Haddad, ou então para a Dilma, antes deles chegarem a esse homem comum, de alguma forma, talvez é um homem diferente, mas o Bolsonaro também consegue fazer. Quais as semelhanças, as diferenças entre esses dois líderes, né? Porque a gente veio de um longo tempo de lulismo, que é maior do que o PT, e o bolsonarismo, que parece também maior, até porque não está calcado em nenhum partido, né? Ele nasce enquanto fenômeno, ele é construído enquanto fenômeno e leva a reboque candidaturas e o partido ao qual ele se filiou. São duas figuras carismáticas, né? Por isso que o Bolsonaro pode roubar voto do Haddad no Nordeste. Mas o Haddad não rouba do Bolsonaro. Porque, na verdade, quando o Bolsonaro fala, o jeito dele é um jeito mais perto das pessoas comuns. Ele fala simples, ele fala direto. O cara pode ter votado no Lula até hoje porque ele identifica o Lula com a TV que ele comprava, por causa do Bolsa Família, ou seja lá o que for. Agora, se ele ouvir o Bolsonaro falar, ele vai identificar o Bolsonaro como alguém que vai mandar matar bandido. Que ele está porque a preocupação dele hoje, né? Ele está preocupado, principalmente no Nordeste, inclusive, nas grandes capitais. Porque foi onde mais cresceu. Em todas, cresceu, mas lá é onde mais cresceu. Então, o Lula e o Bolsonaro são próximos. Muita gente os classifica como populistas, um de esquerda, outro de direita, porque eles são gente do povo. Porque, veja, alguém que faz carreira no Exército, que vem de baixo no Exército, também é gente do povo. Não é gente que vem da elite burguesa, que tem formação. O Haddad é um cara que fala para menino e menina que entra de bike em São Paulo. É gente de centro acadêmico, de ciências sociais, sabe? Aluno que faz artes, gente que está preocupada com a desconstrução do gente belo. Que está preocupada com a democracia, né? Porque agora esse discurso do Haddad pode fazer sentido para uma intelectualidade que está preocupada com alguma ameaça à democracia. A intelectualidade já vota no Haddad, já vota, em geral. Por quê? Porque a intelectualidade, há muito tempo no Brasil, intelectualidade orgânica do PT. Como se fala intelectual orgânico, que é um intelectual que pensa dentro de uma plataforma, pensa em harmonia com o partido. Veja que raramente você vê tensão por parte das universidades, principalmente, em relação ao PT. Agora, essa intelectualidade aí, eu não falo só de cientistas políticos, não, eu falo de economistas que eu entrevistei. Eu acho que os formadores de opinião, ou talvez as cabeças pensantes, veem o Bolsonaro como um homem tosco, autoritário, e, eventualmente, até uma ameaça à democracia. O que você acha dessa visão? Eu não tenho certeza que eu acho que o Bolsonaro pode ser uma ameaça à democracia no sentido mítico da expressão, quando a gente pensa em velhos golpes, né? Por causa, ele veio do Exército, ele tem um candidato a vice general, ele elogia a ditadura, a tortura. Ele fez elogios àquela passagem extremamente infeliz do impeachment, que ele fez o elogio ao chefe da tortura. Ao coronel Brilhante Ustra. Então, eu acho que o Bolsonaro ele está associado a uma percepção antidemocrática muito ligada aos anos 60 e 70. Eu acho que o PT também pode ser bastante antidemocrático.
Nas universidades, os grupos ligados ao PT são extremamente antidemocráticos. O movimento estudantil histórico ligado ao PT, ao PSOL, são extremamente truculentos, antidemocráticos, não aceitam diálogo nenhum. Eu acho que há um risco de problema com a democracia também por parte do PT, se a gente pensar no modelo, que é o modelo em que você aparelha o STF, aparelha o Exército, começa a falar de controle da mídia. Quando alguém fala de vamos controlar a mídia para democratizar a mídia, leia, nós vamos atacar na mídia quem não é a favor da gente, certo? Então, eu acho que se há um risco pelo discurso do Bolsonaro, pelos vínculos históricos que ele tem, em haver algum tipo de ameaça à democracia, eu acho que se a gente olhar para o PT, o risco de ameaçar a democracia é um risco mais sofisticado. É a gente se aproximar de um modelo meio Venezuela, meio Turquia, em que você tem oficialmente democracia, mas na prática você tem uma máquina em que os pesos e contrapesos que a gente sabe que constitui a democracia, são atenuados. Basta você ter um STF aparelhado, um exército aparelhado, uma mídia aparelhada, ao lado de um legislativo aparelhado, você não tem democracia nenhuma. Eu acho que é esse tipo de risco à democracia que o PT representa hoje na eleição. Mas isso não pode acontecer dos dois lados? Porque o fato é que o PT já ficou mais de 13 anos no poder e isso não aconteceu. Pelo contrário, a Polícia Federal teve autonomia para trabalhar, o Ministério Público e o Supremo com vários ministros indicados pelo PT. Por isso, eu acho que o risco associado à imagem do Bolsonaro é o que eu dizia, eu acho que é o risco de ameaça à democracia no sentido histórico que a gente tem na cabeça. Ditadura, golpe, fechamento de parlamento, que é as coisas que ele já falou no passado. Fecha o parlamento, fecha não sei o quê. É aquele tipo de ataque à democracia personalista, aquele tipo de ataque à democracia que a gente associa à ditadura que a gente teve, inclusive pelas coisas que ele fala. O PT esteve no poder esse tempo todo e não fez isso, né? Mas eu acredito que o PT hoje é um PT diferente do PT que a gente conheceu no começo. O senhor acha que seria capaz de fazer isso? Eu acho que sim. Faria para sobreviver? Ninguém pode ter certeza, mas eu acho que o PT hoje ele aprendeu a lição que foi não ter estabelecido, por exemplo, o controle da mídia. Muitas declarações nesse sentido. E aí tem mais uma coisa interessante, porque a gente falou de quem é o Bolsonaro de verdade, quem será o Haddad de verdade, porque eu acho que é uma figura muito diferente do que tem sido colocada na televisão para defender um programa de governo com o qual claramente ele não concorda, acaba sendo tutelado, um fantoche do Lula. Então a gente também tem que chegar a essa verdade de quem é o Haddad. Talvez ele tente mostrar isso agora no segundo turno, até se distanciando, né, do pai criador. O problema é que se ele se distanciar do Lula, talvez ele tenha menos votos ainda do que ele já teve, né? Eu acho que a posição do Haddad hoje é bastante difícil, porque ele tem que bancar o Luiz Fernando Haddad Lula da Silva. Ele tem que... ele não pode se descolar do Lula, porque o Lula é a única coisa que sustenta a votação. Veja que no começo ele não tinha nada e ele chegou por conta da imagem do Lula. Então, o Haddad verdadeiro me parece mais um Haddad que foi prefeito em São Paulo, que é alguém da classe média alta paulistana, com uma formação de centro-esquerda, claramente simpático ao marxismo e associado a um certo urbanismo de esquerda, certo? Por isso que eu falei de forma sintética que é um candidato que fala para pessoas que andam de bike, não de bicicleta, de bike, certo? Então, eu acho que o Haddad é um candidato muito menos perto do povo do que o Bolsonaro. O Bolsonaro está mais perto do Lula, nesse sentido, do que o Haddad. Com relação ao programa de governo, que eu acho que nenhum deles apresentou de forma decente, nenhum programa de governo, tanto o Bolsonaro quanto o Haddad, nem acho que tem. Nunca ninguém apresenta, né? Essa que é a verdade, nenhuma eleição. Mesmo porque as pessoas não estão muito preocupadas com isso, né? Quando as pessoas, elas falam que estão preocupadas, sabe? A gente tem aprendido muito sobre o comportamento do eleitor. E o comportamento do eleitor está muito longe desse fetiche que se tem. As pessoas não estão com muito saco. Quando elas verem debate, elas querem ver quem gagueja, quem xinga o outro, quem está mais bem vestido, quem estava suando, quem tremia. É muito mais a forma do que o conteúdo, né? A embalagem. E que é um dos problemas do Alckmin como figura. Alckmin só fala números. Isso é coisa de paulista. Fala números, coisa técnica. Isso é coisa de tucano. Então, paulista tucano, essa coisa de ficar expondo, digamos assim, o arcabouço
técnico do processo. As pessoas não entendem. Imagine se alguém começasse a falar num debate sobre projetos de infraestrutura para o Centro-Oeste. Provavelmente a pessoa mudava, desligava a televisão. Um debate político é mais ou menos como um desfile, um jogo de futebol, é alguma coisa em que as pessoas querem emoção, querem se divertir, querem reforçar a ideia que ela tem sobre quem ela vai votar, ou descobrir que não gosta de fulano e se identifica mais com Beltrano. Mas, a rigor, se você fosse falar em entrevistas mais longas e tal, tanto o Bolsonaro quanto o Haddad, já que são os dois finalistas, ambos não têm programa de governo claro. E no caso do Haddad, eu acho que ele fica numa situação mais difícil do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já identifica, eu não sei de nada não, mas o Guedes sabe. Ele, como ele já falou várias vezes, a economia o Guedes vai decidir. Agora, Pondé, houve uma renovação no Congresso, nos executivos estaduais, né, entre os governadores e provavelmente no federal, o que se anuncia até agora, né? E aí eu me refiro, acho que essa onda claramente conservadora, a gente viu que a bancada dos militares aumentou, a bancada da bala aumentou, o PSL, que é o partido do Bolsonaro, de 8 deputados cresceu para 52, é a segunda maior força da Câmara, de repente até agrega mais alguns e ultrapassa o PT até o ano que vem. Como é que você vê essa nova era, essa mudança? É para pior ou para melhor? Dá para fazer algum tipo de previsão? Eu não diria se é para melhor ou para pior. Eu diria assim, para melhor, para mim, para melhor seria se a gente pudesse, de alguma forma, garantir uma classe política que roubasse menos, tá? Eu acho que o PT perdeu muita força quando ele se revelou possivelmente tão fisiológico quanto outros partidos, no sentido da corrupção. Então, acho que, para melhor, eu não falo do ponto de vista ideológico, para melhor ainda. Para melhor, eu acho que se a gente tivesse uma classe política que roubasse menos, já era melhor. Eu entendo que se o Brasil fosse mais liberal em termos econômicos, seria melhor para o Brasil. Se ele tivesse um Estado menor, se dos 120 ministérios a gente só tivesse 12, certo? Mas eu acho que essa turma é aquele conservadorismo nos costumes, né? Mais do que o liberalismo econômico, são coisas diferentes. É até bom e importante a gente fazer essa distinção. Claro. Mas a posição, o que o Bolsonaro teve que fazer ao longo do trajeto mais recente dele e se aproximar das posições mais liberais, talvez você tenha a possibilidade de reduzir um pouco o tamanho do Estado e reduzir essa burocracia infernal que domina o país. Do ponto de vista dos costumes, eu não acho que em 4 anos dê para mudar muitos costumes. Agora, mas os costumes têm sido uma agenda importante nessa eleição também, né? Tanto é que em toda entrevista do Bolsonaro ele faz questão de lembrar que ele é a favor da família e ele conseguiu muito apoio entre a bancada evangélica, né? Entre o público evangélico, quer dizer, da família tradicional. Aí a gente pensa nas minorias que muitas vezes já foram atacadas por eles, né? Os homossexuais, as mulheres, os negros e pelo vice dele, General Mourão. O que a gente pode esperar de um governo Bolsonaro, eu acho que para essas minorias e para as mulheres? Eu acho que nada, acho que a gente às vezes pensa que primeiro nenhum presidente consegue fazer tanta coisa assim, por conta da máquina que está em volta dele. Mas vai ter uma pressão da bancada que o apoia, né? Sim, que é uma bancada religiosa, uma bancada... Você, nos últimos tempos, o Bolsonaro já tem mulheres trabalhando junto com ele, tem a candidata mais votada, se não me engano, Joyce Hasselmann e a Janaína Pascoal, né? As duas. Certo? Você tem mulheres que já estão próximas dele. Então, eu não acho que dê para dizer que o Bolsonaro seja, o movimento dele seja um movimento contra as mulheres. É exatamente aí que eu acho que é uma questão. A gente tem que tomar cuidado, porque nós que estamos no pensamento público, a gente tem certos jargões. Você tem gays que votaram no Bolsonaro e logo, logo você vai ter gays se declarando a favor do Bolsonaro no segundo turno, certo? Como você tem nos Estados Unidos gay que apoiaram o Trump. Então, uma coisa são pessoas reais, outra coisa são jargões. Como eu dizia para você no começo... Teve o ele não, né? O movimento que se tornou muito forte e que teve o efeito contrário, parece que teve um efeito rebote. Mas aí que está, aí que está. Você, quando ele fala que ele defende a família, a maior parte das pessoas vive em família. Mas é a família tradicional, né? Aí a gente pensa nas novas famílias se formando com casais do mesmo sexo, que querem adotar filhos. Então, isso daí, numericamente, é menor, né? É menor. Então, o que acontece? Eu acho que muitas dessas famílias que fazem parte da maioria sentiu, durante os últimos tempos, que é como se eles não fossem a maioria. Porque eles são atacados nas universidades, são atacados por críticos de todos os tipos, jornalistas e tal. Se coloque no lugar de alguém
de classe média, um homem, uma mulher, que trabalha muito e que se esforça para criar os filhos. O que você acha que essa pessoa sente quando ela escuta de toda parte que a família é opressora, que a família é tradicional? Ele vai, num dado momento, ficar de saco cheio. É isso que está acontecendo. É uma reação, Essa né? é a onda conservadora que falam por aí. É simplesmente essas pessoas descobriram o que já era fato. Elas são maioria. Elas são esmagadoramente maioria. As famílias minoritárias, que devem ser preservadas quando você se refere, por exemplo, a casamentos gays e tal, eu não acredito que um governo hoje consiga andar para trás nisso sem gerar muita violência e sem perder muito apoio. Porque aqueles setores da sociedade um pouco mais organizados, mais bem informados, normalmente entendem claramente a necessidade de defender esses direitos. Então, mas o que acontece é parecido com o que eu te dizia antes com relação a quem é assaltado e morto, em comparação à família de criminosos que recebe dinheiro. Essas famílias são maioria. Eles simplesmente tomaram conta do espaço. Eles são maioria. E eles estão, assim como aconteceu nos Estados Unidos, eles estão votando num candidato que pela primeira vez olha e diz assim, olha, você é classe média, você é homem, você é mulher, que trabalha e educa filhos, você é o mais importante no Agora, país. a gente vê também por parte, não só do Bolsonaro, que já fez declarações nesse sentido, mas de muitos dos seus apoiadores, é lógico que ele está baixando o tom, porque ele está no segundo turno e precisa reunir, agregar, amalgamar mais apoio. Ser presidente de todos. Ser presidente de todos e unificar o Brasil, que é o novo discurso dele, mas a gente já viu declarações muito violentas e que pregam ódio à violência da parte dele e muita truculência por parte dos apoiadores dele. Os monstrinhos vão sair do armário, por exemplo, no governo Bolsonaro, no sentido da gente ver mais violência nas ruas, mais preconceito, mais ódio contra os gays. Quer dizer, esses monstrinhos dessa onda conservadora, que acho que esse eleitorado nunca teve um representante de extrema-direita no Brasil, desde a redemocratização, né? Você podia ter isso no regime militar, mas claramente você não tinha isso na redemocratização, eles precisavam se contentar com o PSDB, né? Nem o PFL, o DEM chegava a esse ponto, a essa extrema-direita que agora o Bolsonaro também representa. Não é só isso, os eleitores dele não são todos esses, mas esses certamente votam nele. Esses eleitores não elegem o Bolsonaro. Não, só eles não elegem. Por isso que todo mundo estava achando que o Bolsonaro não elege ninguém. Por isso que todo mundo estava achando que ele tinha um teto e não tem. Mas como esses eleitores são representados e muitos deles o apoiam na internet, eu quero saber se isso pode extravasar nas mídias sociais, a gente imagina que continue a ter uma radicalização, se isso pode extravasar para o dia a dia, para as ruas, se isso pode aumentar esse preconceito, esse ódio contra minorias. Eu vou te responder, primeiro começando, veja, é comum se acusar o Bolsonaro de nazista, né? Muita gente acusou de nazista, fascista e tal. E, no entanto, na comunidade de judeus em Israel, ele foi o mais votado. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele já esteve lá, inclusive, né? Porque as pessoas elas votam pelos motivos nem sempre colados no que existem jargões que circulam pela mídia. Não há dúvida que você tem grupos extremados, homofóbicos, machistas monstruosos, digamos, no zoológico do grupo do Bolsonaro, e que ele fez declarações bastante infelizes que levam a esses sujeitos se sentirem empoderados. Agora, o Brasil e a população em geral no Brasil não é simpática a esse tipo de comportamento. Então, acho que se isso acontecesse, eles iam receber uma reação muito direta. Com relação à truculência na militância, acho que você não precisa da extrema-direita para a truculência. O PT já foi bastante truculento, historicamente, na militância. E foi o PT, na verdade, que ensinou a fazer política no Brasil. Política, hoje em dia, foi o PT que ensinou. Se organizar. O PT foi o primeiro que foi para as mídias sociais, foi o primeiro que trabalhou as mídias sociais no sentido de destruir figuras que seriam contra o PT através das mídias sociais. Então, me parece que em termos de truculência, aí é um dado novo, é que antes você tinha uma truculência só associada à militância do PT. Agora você tem uma truculência do outro lado extremado, que são esses monstrinhos aos quais você fez referência. Me parece que o Bolsonaro e o grupo dele vai ter que reprimir esses monstrinhos. Quando eu falo os monstrinhos, eu acho que é até mais no sentido abstrato, figurado, os monstrinhos que vivem dentro de nós, né? Aqueles monstrinhos que de alguma forma querem esconder o preconceito, o racismo, aquela coisa que fica latente, mas até então a gente vivia sob a égide do politicamente correto e a gente não podia extravasar esse lado. De repente, esse lado sombrio
talvez ganhe uma reverberação Então, maior. Eu acho que eu estou falando mais nesse sentido do monstrinho interno. Se você falar nesse sem sentido, contenção, sabe? Sem o superego atuando. Então, nesse sentido, sabe aquela ideia shakespeariana de que palavras ditas a um coração angustiado impede que ele morra de medo? Então, talvez se a gente conseguir tratar desses monstrinhos sem mentir sobre eles, no sentido de que você não precisa simplesmente destruir a obra de um autor, se alguém fala uma frase ou usa um adereço na cabeça, você já é condenado. Isso nas mídias sociais vai continuar assim, porque mídias sociais é terra de ninguém. É terra de ninguém. É isso que a gente é um wasteland total. E é o juízo final, ali eles decidem. O mundo se acaba pronto. a cada clique, o mundo se acaba, né? Então, me parece que um ganho que a gente pode ter em diminuir um pouco a patrulha politicamente correta é você conseguir falar de determinados assuntos sem muito medo de falar deles. Não de estimular o racismo. Racismo tem que continuar a ser crime. Isso não está em discussão. O que está em discussão, e eu acho que isso é importante, né? Recentemente saiu um artigo nos Estados Unidos muito interessante, remetendo à vitória do Trump e o crescimento da onda conservadora cultural nos Estados Unidos, a uma reação médio-tardia ao politicamente correto. Exatamente é isso. Porque o politicamente correto ele foi crescendo, foi se transformando em mecanismo de repressão, de contenção, e às vezes você não é uma pessoa ou machista ou racista, ou seja lá o que for, mas você é uma pessoa que estranha certos comportamentos, nunca viu aquilo antes, precisa de um tempo para se acomodar e, de repente, você pode, por exemplo, ter a impressão que o tema mais importante da pauta de direitos humanos no Brasil seja, sei lá, a questão trans. Você começa a achar que, de repente, essa é a questão mais importante da pauta de direitos humanos no Brasil, quando você tem, por exemplo, um monte de preso em cadeia no Brasil que nunca nem foi julgado e está pagando cadeia já, certo? Então, eu acredito, sabe, eu tenho a impressão que para quem vive no mundo público, do pensamento público, estou falando, no mundo do pensamento público, como nós dois e outros, esse momento é um momento importante para a gente fazer uma reflexão em que medida a gente virou as costas para os homens e mulheres comuns e vivemos dentro de uma bolha em que a gente repete nossas teses e acha que o tempo inteiro o que acontece é esse mundo. E nesse sentido é parecido com o Trump, né? Porque também foi uma que reação do homem comum, do average American, né? Aquele white trash, que eles chamam de white trash isso, pejorativamente. Exatamente isso. E nesse sentido, acho que o momento é um momento propício para pensar nisso. Agora, se os monstros vão aparecer, os monstrinhos aos quais você se referia, eu acho que quanto mais você reprime os monstros, pior ele fica. O melhor é quando você joga luz sobre ele e ele desmancha. Pondé, vou te pedir licença um minutinho, nós vamos para o rápido intervalo, voltamos já já. Não sai daí. Olá, estamos de volta com o professor, filósofo, escritor Luiz Felipe Pondé. Pondé, como é que você vê o papel das fake news nessa eleição? Acho que dos dois lados elas cumpriram um papel relevante, né? Mas na última semana antes do primeiro turno a gente viu muitas fake news dirigidas contra o candidato Fernando Haddad, dirigidas à bancada evangélica, fazendo referência às mulheres que participaram da passeata do movimento Ele Não. Que papel elas tiveram nessa eleição e que papel podem ter no futuro governo, nos próximos anos? Continuam tendo um grande papel e terão cada vez mais à medida que as mídias sociais... há algum tempo já, a gente já sabe, já se fala que, independente de quem ia ganhar as eleições, as mídias sociais iriam ganhar as eleições. Então, assim, a fake news veio para ficar. Ela sempre existiu, sempre fez parte. Lembra quando a gente falava no começo da democracia grega? Sim. Um dos problemas da democracia grega era a afirmação de que todo mundo era um regime retórico, né? Gente como Platão falou isso, né? Não é qualquer um. E que os caras que negavam a existência da verdade, que na filosofia são conhecidos como sofistas, eram justamente aqueles que defendiam a democracia. Então, a fake news é um nome chique, novo, que surgiu na era do Trump, né? Eu não falo com você, you're fake news, ele fala com o sujeito lá, é quase que para dar um batismo oficial a uma prática que, com as mídias sociais, tende a crescer cada vez mais. E é claro que um grupo sempre vai acusar o outro de fazer fake news. E aí existe uma coisa que eu acho que o PT sofre bastante hoje, é porque o PT está perdendo, se já não perdeu, o monopólio da narrativa do país. Eu acho isso fundamental dizer.
Hoje a gente só não está vendo uma eleição em que talvez um candidato estranho, com palavras fortes e infelizes e mal criadas, que toque em temas sensíveis como se estivesse entrando numa loja de cristais, chutando e quebrando tudo. A gente está vendo um momento em que o PT e tudo que ele representa em termos de intelectualidade orgânica está talvez começando a perder a narrativa do país. Porque é até estranho, porque a gente sempre pensou que a maior crise agora, né, fosse a crise econômica, mas parece que a crise moral e política ganhou da crise econômica, porque o PT fala o Brasil feliz de novo, né? Ele faz referência ao tempo do emprego, da renda, é isso, ele quer voltar à era Lula. E o Bolsonaro está falando não, ele está falando de violência, ele está falando contra a corrupção, Sim. ele está falando, né, de segurança, ele está falando de família, e parece que esses valores, de alguma forma, pelo menos para grande parte do eleitorado, são mais importantes do que emprego e renda. Faz sentido isso? É que a vida não é só econômica, né? Ela só não é dinheiro, né? E principalmente quando você não tem tanto dinheiro, o resto da vida fica mais importante, né? Quando você tem mais dinheiro, você está um pouco mais distante de questões familiares. Eu digo familiares no sentido comunitário de família. Todo mundo que já fez pesquisa de comportamento e publicidade sabe disso. Quando você desce no estrato social, vínculos familiares são mais importantes. O que talvez a gente tenha esquecido no Brasil é que a maior parte da população é pobre. O Bolsonaro e sua equipe estão olhando esses pobres de outro jeito, diferente do que o PT sempre olhou, que foi do ponto de vista de ajuda financeira. Agora, o PT tem que falar da época do Lula, porque a gente precisa lembrar que o PT está no poder, menos os últimos 2 anos, que teve o governo Temer, que também foi eleito junto com o PT, porque o Temer era vice-presidente da chapa da Dilma. Quem votou na Dilma votou no Temer, né? Então, desde 2002 para cá, quem administra o país foi o PT. Então, se o Brasil entrou em crise econômica, entrou durante a administração do PT. É normal que o PT não traga o tema econômico à baila e remeta ao começo da era Lula, que foi um começo bom. O país estava rico, Fernando Henrique deixou a casa organizada, tinha arrecadação, tinha imposto gerando dinheiro. Então, é normal que ele faça isso. Fugir da agenda econômica para o Bolsonaro, primeiro, o Bolsonaro não precisa da agenda econômica porque ele tem a agenda moral, como você estava dizendo, de costumes. Mas economia é muito complicado, é muito enrolado, né? Falar de economia agora. E você falar de família, de valores, tanto que ele não insufla. fala, quem fala é o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes fala para o mercado, né? Então, assim, quando ele terceiriza, ele também, eu não preciso falar disso, porque eu não falo disso com o eleitor, né? O sujeito, o Paulo Guedes, ou seja lá quem for, vai falar com os empresários. O grosso da população, nós, mortais, que não estamos na pirâmide dos 5, 6 mais ricos, esse grosso da população está envolvido com valores que têm a ver com casar, ter filhos, morrer, ir para casa, e ter férias, e pagar boleto, e conseguir ver programa de televisão, ver internet, quer dizer, acreditar em Deus ou não acreditar em Deus, a vida tem sentido, não tem sentido. E o Bolsonaro, ele lembrou, entre aspas, aparentemente o Bolsonaro parece ter lembrado que os seres humanos sofrem no seu dia a dia com medo de perder marido, mulher, perder filho, perder pai e mãe. E aí ele começou a falar com essas pessoas. Eu fico imaginando qual será o papel da verdade nos próximos tempos, porque quando a gente fala de fake news e dessa inversão de valores, e aí se falam na era pós-verdade, parece um nome chique. É um nome chique, para mentira. Que papel terá a verdade, que papel terá a imprensa? Porque a imprensa foi muito atacada pelos dois lados, né? O PT era a mídia golpista, do Bolsonaro é a mídia comunista, é a mídia mentirosa, o Trump já faz isso nos Estados Unidos, é o fake media, né? Então eu fico imaginando, será que toda matéria que alguém publicar contra o governo Bolsonaro vai ser atacada, desqualificada, desmentida, os jornalistas vão ser xingados e massacrados nas redes sociais, como aconteceu agora recentemente com os jornalistas da Folha de São Paulo, né, que publicaram histórias sobre a ex-mulher do Bolsonaro, etc. Então, eu acho que isso vai acontecer, isso tem a ver com as mídias sociais, não tem jeito, assim. A espécie humana, a espécie sapiens sempre foi uma espécie da pós-verdade. A gente sempre mentiu, omitiu, maquiou, inventou histórias. Provavelmente a gente aprendeu a falar mais para falar mal dos outros do que para falar coisa da cabeça. O mecanismo está mais sofisticado que nunca, então, né? Porque antes era a fofoquinha de portão, da vizinhança. Por outro lado, o jornalismo sempre teve um papel importante, que é o tal do gatekeeping que a gente estava falando, que era fazer um pouco a seleção do que saía. Eu acho que o jornalismo, isso veio dos Estados Unidos, sabe, a mídia americana, ela acabou asfaltando o caminho dela para se transformar em objeto do Trump, porque a mídia americana, diferente da brasileira, que eu acho melhor nesse sentido, é descaradamente democrata.
E ela se posiciona. Tem a mídia conservadora como a Fox News, mas cada um se e o posiciona resto, num terreno. Se você falar do resto, e se você falar dos jornais, a mídia americana é descaradamente democrata. Então, quando o Trump acusa a mídia americana, ele acusa com respaldo que eu acho que no caso do Brasil não é verdade. A nossa mídia, nesse sentido, ela é mais multifacetada, mais variada do que a americana. Nesse sentido, eu acho que a gente é melhor nesse sentido. Agora, por outro lado, qualquer pessoa que tenha passado por uma faculdade de ciências humanas, para estudar o que for de ciências humanas, seja comunicação social, jornalismo, televisão, seja sociologia, seja filosofia, sabe que o grosso das faculdades de ciências humanas é de esquerda. Sim, tem um pensamento mais progressista, Absolutamente principalmente de nos esquerda. costumes. E na economia também. Então, resultado, na economia eles são anti-mercado, certo? Na maior parte dos casos, são anti-mercado, são estatistas. Para mim, que entendo que a sociedade de mercado, não acho que o mercado resolve tudo, mas eu acho que o mercado é o único mecanismo que produziu melhoria de condição material de vida na história. Né? Então, assim, mas o mundo das ciências humanas, todo mundo que faz parte dele, ninguém vai poder dizer que eu estou falando fake news, é de esquerda, a maior parte. Portanto, você tem jovens que saem da sociologia, da filosofia, da antropologia, do jornalismo, do curso de rádio e televisão, com uma visão um pouco mais próxima da esquerda. E isso aparelha muita gente para querer dizer que é todo mundo de esquerda. Mas eu acho que no Brasil a gente é melhor que isso. Melhor no sentido que é mais multifacetado. E, veja bem, quem alavancou a possibilidade de você ter um debate liberal no Brasil, no sentido econômico, liberal no sentido político, foi a mídia, não foi a universidade. A universidade é tacanha, é fechada, ela é absolutamente antidiálogo. Se você quiser introduzir amanhã um grupo de estudantes que sejam liberais e queiram discutir uma pauta liberal, eles vão apanhar muito do centro acadêmico. Dizer que isso é democracia é uma piada. Quem abriu espaço para você ter um pouco mais de ar no debate político brasileiro foi a mídia, não foi a universidade. Porque a mídia adotou a pauta liberal, adotou, em grande medida. Eu acho que liberal no sentido de mercado, dá importância às reformas. Basta ver como foi a cobertura da necessidade da reforma da Previdência. Eu acho que a imprensa, a grande imprensa de uma forma geral, fez muita força nesse sentido, para que fosse aprovada, para tentar demonstrar a importância daquilo. Nesse sentido, a mídia revelou uma capacidade de percepção da realidade muito superior à universidade. Ela revelou a capacidade de perceber questões dentro do país, de transformações necessárias e de um eco. Que eco é esse? Quando você faz eco ao que as pessoas pensam ou com que elas estão preocupadas, ou uma maior possibilidade de narrativas, você consegue, inclusive, controlar, no bom sentido, melhor ondas de monstros, que a gente falava no primeiro sentido antes. Como é que você vê, aí tentar inserir um pouco o Brasil, a gente falou um pouco sobre isso, mas para a gente finalizar, nesse contexto mundial, Eu acho que dessa onda conservadora que ela veio vindo e foi varrendo vários países da Europa, a gente teve o Brexit na Grã-Bretanha, a gente tem todos os países do leste europeu, a Polônia agora foi até repreendida, pela Comissão lá da União Europeia, o Trump nos Estados Unidos, é uma resposta ao quê? Esse fenômeno parte de onde? Eu acho que parte do seio de uma classe média baixa, com medo de perder a vida que ela tem, na Europa, principalmente com relação a imigrantes. Então, uma reação do status quo. Acho que sim. Nos Estados Unidos também, com medo de imigrantes, perda de poder econômico americano. No Brasil, perda do milagre econômico que veio acontecendo no final do governo FHC e depois do primeiro governo Lula, que foi um arco em que o Brasil começou a crescer. Mas também das pessoas poderem falar entre elas. Eu acho que é fundamental as mídias sociais. É que, quando eu estou falando fundamental, não quero dizer que elas são lindas. Tudo é ambivalente no mundo moderno, tudo é ambivalente, Mas elas foram fundamentais para fazer com que essas pessoas percebessem que tem um monte de gente que pensa como elas, que acha que é importante acreditar em Deus, que acha que é importante que a filha não tenha 50 relações sexuais antes de casar, que acha que é importante que os filhos casem com pessoas que ele conhece. Ou seja, as mídias sociais colocaram essas pessoas mais perto uma das outras. E aí emergiu uma população
um grosso da população numericamente que simplesmente não tinha voz antes, não aparecia. É a verdadeira revolução, e aqui eu não estou dando nenhum sentido positivo à palavra revolução, porque eu nem dou costumeiramente falando, mas é a verdadeira revolução do homem comum, só que tem cenários distintos. No caso da Europa, a extrema-direita na Europa ela tem um histórico bem mais complicado do que aqui ou nos Estados Unidos. A extrema-direita na Europa tem nazismo. E tem fascismo. E tem fascismo, apesar de que o nazismo ele tinha uma política, no começo ele estava bem alinhado com os soviéticos, certo? O nazismo e os soviéticos tinham uma convivência bastante razoável, ambos eram extremamente totalitários, controladores, política econômica estatista, antidemocracia liberal, tanto soviéticos quanto nazistas. Sim, mas você teve um regime stalinista que também foi muito cruel, perseguiu mas depois houve opositores, essa separação, matou. eu digo, depois houve essa separação no espectro. Mas, de qualquer jeito, a extrema-direita europeia tem um histórico de racismo muito violento, muito prático. São muitos povos com costumes diferentes, um vivendo do lado do outro, né? Veja bem, a Europa se mata, grosso modo, para fazer números redondos, de 1789 a 1989. Se você pegar a Guerra Fria como ameaça, né? Depois da Segunda Guerra. Você pega da Revolução Francesa para sempre, para frente. São 200 anos. Entendeu? Então, a Europa são... Por isso que o François Mitterrand dizia, é a comunidade europeia o retorno da guerra. Quer dizer, ou a Europa entra num acordo, ou ela vai continuamente fazer guerra um com o outro. Veja, hoje ninguém imagina uma guerra da França com a Alemanha, ou com a Inglaterra, que eram os três grandes beligerantes durante séculos e séculos na Europa. Mas aí isso é um bem da democracia, né? Porque como o Boris apresenta comigo, o Rede TV News sempre repete, você nunca viu a guerra de uma democracia com outra democracia. Apesar de que a Europa é um experimento que mostra uma agência internacional de controle econômico que diminui o poder, a soberania popular. Porque Portugal tem Partido Comunista Socialista no poder, a Grécia resolveu brincar com Bruxelas, tanto Portugal quanto a Grécia voltou para casa com o rabo entre as pernas. A Angela Merkel vira para você e diz assim, não, você não vai gastar mais do que ganha, ponto. Volta para casa e obedece a mamãe Angela Merkel. Mamãe, ninguém vai dizer para ela não, porque né, Bruxelas... Então, essa é uma discussão. A comunidade europeia tem duas grandes questões de jogo. É a revolta de hábitos e costumes tradicionais contra uma europeização ocidental geral de tudo, que a Polônia representa isso, a Hungria agora representa isso. E outro é esse problema de você ter uma democracia representativa liberal, no sentido de costumes, porém que tem uma agência técnica mandando no final das contas. Porque quem manda na economia é Bruxelas. Ela que manda na economia. E quem manda em Bruxelas é a Alemanha. Certo? Então, você tem... A Europa hoje é um experimento muito interessante, que é um experimento que tem uma democracia representativa em ação, hábitos liberais em termos de costume, mas você tem uma agência, que é a Comunidade Europeia, o Banco Central Europeu, tecnicamente falando, que administra, na verdade, o final das contas. A Grécia fez um plebiscito para não aceitar o que o Banco Central Europeu queria, votar ou não, e no final tiveram que pôr o rabo entre as pernas e obedecer. E aceitar, porque senão estariam fora. Pondé, vamos para o nosso pinga-fogo, então, para a gente encerrar nossa entrevista. Lava Jato. Fundamental. Sérgio Moro. Um juiz muito bem preparado e tecnicamente ligado no impacto político do processo. Gilmar Mendes. Uma figura que não tem ajudado muito a imagem do STF. Dias Toffoli. Alguém que está no foco para ver se vai ou não vai representar o PT nesse processo. Geraldo Alckmin. Um governador que foi razoavelmente bem sucedido em manter o PSDB no poder em São Paulo e que, infelizmente, do ponto de vista de marketing, agora, mais uma vez, se mostrou muito fraco. João Dória. Muito apressado. Marina. Alguém que tem ideias interessantes, mas não parece enfrentar o corpo a corpo da política. Ciro. Ciro, um sujeito que é um pouco destemperado na fala e que é uma figura que identificada com certo... essa coisa meio coronel nordestino com ideias mais avançadas em termos sociais, mas que tem um personalismo na sua prática. Haddad.
Haddad, o PT mais voltado para a classe média alta que já existiu. Bolsonaro? Bolsonaro, alguém que representa o ressentimento acumulado durante muito tempo. E Lula? Alguém que já passou. Obrigada, Pondé. Foi ótimo, uma delícia conversar com você mais uma vez. Obrigado a você. Volte sempre. Obrigada a você também pela sua companhia, sua audiência. Até a próxima segunda-feira. Tchau, boa noite.